Tenho o prazer de cumprimentar minha família presente com a paz do Senhor, amém? Isso, glória ao Senhor, nessa noite. Continuo a igreja na casa do Senhor, mais uma vez. Nos momentos eu diria que visitando mais uma família, hoje eu posso dizer que faço parte desta família. Estou alegre e feliz, mais um culto de expansão, que podemos estar reunidos para fazer a obra de Deus, e desde o início do culto já podíamos sentir a presença do Senhor neste lugar. Desde o momento da oração, do clamor, da intercessão, podíamos ver Deus já operar em nosso meio. Como foi falado, no momento do clamor, no momento das oportunidades, que possamos aproveitar cada momento neste lugar, pois é um presente que Deus tem nos entregado neste dia. Amém? Peguem a sua Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 5. Livro de Daniel, capítulo 5. Enquanto você procura, não cesse da glória, pois Deus está presente na casa, e onde Ele está, alguma coisa acontece. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Vamos ler do versículo 20, para melhor entendimento. Daniel capítulo 5, versículo 20. Espero que todos acharem, para que juntos possamos fazer a leitura do texto bíblico nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Versículo 20 vai dizer assim: porém, quando elevou-se o seu coração, endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono, e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens. E o seu coração tornou-se como dos animais. E a sua habitação foi com jumentos selvagens. Alimentaram com grama como bois. E o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem Ele quer. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubesses tudo isto. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas. E tu tens louvado os deuses de prata e de ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de que são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Amém? Vamos falar com o nosso Deus rapidamente, pedir para que Ele possa continuar a falar conosco nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai Santo, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, te louvamos, pois até que o Senhor ainda tem falado e ministrado sobre os nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue a ter essa liberdade, ó Pai, continue a ter acesso ao nosso coração, à nossa mente, dá-nos entendimento, que possamos discernir, ó Pai, sobre a Tua verdade, e que através dela nessa noite, ó Pai querido, possamos sair alimentados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra, Senhor. É pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, confirma-nos a grande bênção e a grande vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, glorificando, bem dizendo, em nome do Senhor Jesus.
A palavra do Senhor nessa noite nos leva a um contexto histórico que é bastante conhecido, se não por todos, por sua maioria que aqui estão. Todos nós já ouvimos a história, ou alguns de nós já leram sobre esse relato, quando um certo rei, ele vai utilizar aquilo que não era dele, e através dessa utilização, Deus, ele vai descer com um recado direto, claro e objetivo. Mas essa história, ela tem um contexto muito maior, e nós sabemos, porque o que Daniel ele vai viver aqui é consequência do pecado de um povo que decidiu, escolheu se afastar de Deus. Nós sabemos pela história da Bíblia que o povo de Israel era um povo 880. Uma hora estava com Deus, outra hora queria se aventurar, outra hora queria procurar os prazeres da vida. Uma hora eles eram centrados, eles tinham foco, jejuavam, se consagravam, o seu louvor tocava o céu, mas em outros momentos aquilo que eles faziam era simplesmente para irar o nosso Deus. Por conta dessa falta de equilíbrio, Deus ele decide preparar um contexto onde o povo seria levado cativo, e através desse cativeiro a intenção de Deus era ensinar, a intenção de Deus era instruir, a intenção de Deus era exortar aquele povo para que eles pudessem entender que não tem como viver sem a presença desse Deus. Todos nós somos dependentes desse Senhor, que detém em suas mãos o poder da vida, que diz para a morte sair em retirada, e ela tem que sair em retirada. Nas mãos desse Deus está o poder para efetuar milagres, para efetuar o impossível. E esse povo não poderia dizer, mas nós nunca experimentamos o impossível de Deus, mas nós nunca vivenciamos o sobrenatural desse Deus que nós tanto adoramos. Não, porque pela Bíblia nós vamos ver que em todos os momentos Deus estava com o seu povo. Em todos os momentos, na falta de algo, na necessidade de alguma coisa, Deus sempre se posicionava para mostrar não somente ao povo, mas ao mundo: eles têm dono, porque eu sou dono dessa propriedade exclusiva, desse povo escolhido. Deus fazia a sua palavra se concretizava. Quando Deus se levantava do trono, quando Deus enviava os profetas para alertar, olha, Deus, ele vai entrar com uma ação, Deus vai fazer alguma coisa. Não somente o povo, mas os seus adversários, os seus inimigos tremiam na base, porque eles reconheciam que o Deus de Israel é um Deus vivo. O Deus de Israel não fala que vai fazer, faz e ainda surpreende. Mas esse povo, mesmo vivenciando tantas coisas, eles se afastam de Deus. A Bíblia nos conta de um episódio onde estava ali o rei, ele recebe a visita de alguns mensageiros, e ele fica tão empolgado com a visita, ele se sente tão importante. Eu sou rei, estou recebendo uma visita de um reino vizinho, então estão soprando meu nome em algum lugar. E ele chama os mensageiros para dentro. Entra, fica à vontade, mostra o palácio, vai mostrando câmara por câmara, sala por sala, e mostra tudo, até o que não devia mostrar. Mostra os tesouros do povo, aquilo que Deus presenteou, porque quando nós voltamos lá em Êxodo, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou levantar algumas pessoas, eu vou separar algumas pessoas,
e darei a elas conhecimento para esculpir, para fazer estruturas que, se nós formos olhar, não conseguimos explicar. Então Deus presenteou o povo utensílios de ouro, de prata, peças raríssimas. Os mensageiros só observando e anotando tudo. Aquele homem achou que estava recebendo prestígio, quando na verdade ele estava apenas recebendo a visita do seu inimigo. E aonde eu quero chegar com essa palavra, irmãos? Porque eu não quero me ater apenas à escrita na parede, mas eu quero falar sobre aquilo que Deus tem nos entregado, mas muitas das vezes tem sido usado para outros fins, senão para a glorificação do nosso Deus. Desde o início do culto, eu estava ali sentado, mas eu estava prestando atenção no que estava sendo falado na oração. E um dos clamores que aqui foi feito dizia: Senhor, que nós venhamos aproveitar cada segundo da Tua presença, que não venhamos negociar, que não venhamos utilizar aquilo que o Senhor nos entregou senão para louvar o Seu nome. E nesse momento Deus confirmava a palavra no meu coração. Aquele rei, reunido com os seus senhores, a palavra vai dizer que ele vai dar uma festa. E nessa festa se faria cultos para outros deuses. A Bíblia nos conta que esse homem, ele vai começar a se embriagar. Ele bebe o vinho, e ao beber o vinho ele fica alegre, e ele se lembra de algo. Temos utensílios de ouro guardados, utensílios que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. Ele vai mandar os seus servos buscar esses utensílios. Mas não eram utensílios qualquer. Não era um cálice que não tinha valor. Apesar de ser ouro, o valor que aquele cálice ou o valor que aqueles utensílios tinham não era simplesmente o ouro, mas o valor estava atribuído na consagração deles. Porque o valor não está atribuído à beleza exterior, mas o valor está atribuído àquilo que está dentro de nós. Porque realmente você pode não cantar bonito, realmente você pode não ter a melhor oratória na sua igreja, realmente quando você vai orar, às vezes você se embola em meio às palavras, a respiração fica ofegante. Mas se aquilo que você faz é consagrado ao Senhor, faz uma grande diferença. Se aquilo que você faz na presença de Deus, e quando eu falo presença de Deus, não estou me atendo apenas a este lugar, mas aonde a gente estiver, se tudo que a gente for fazer, nós consagramos ao Senhor, há uma diferença. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Isso aqui eu via muito lá na fazenda, porque quando eu pregava, eu sempre falava do meu trabalho. E aí o povo falava: pronto, agora toda pregação tem que falar do trabalho. Olha o tempo pode escorrer, né, irmãos? A gente passa 8, às vezes eu passo 9 horas dentro daquele lugar. Então, parte do nosso dia é lá.
E eu vivo muitas experiências ali com Deus. Acredite, Deus não quer que você viva experiências com Ele apenas no culto da noite. Porque 2 horas e meia ainda é pouco, porque para aquilo que Ele quer fazer com você. Então no meu trabalho eu vivo muitas experiências. E eu ouvi um assunto lá que é um trabalho árduo, puxado, né? A gente tem que bater meta. Só que, irmãos, a minha forma de trabalhar eu não gosto de fazer nada na correria. Eu gosto de fazer tudo bem pensado, bem organizado, porque eu não quero fazer retrabalho. E aí eu percebo que alguns chegam lá já afoito, não tem. Eu chego na calmaria, eu vou, faço o meu. Aí às vezes eles disponibilizam, né, a lista, né, de quem está entregando mais na semana. Aí às vezes eu vou lá, vejo meu nome na curiosidade, né, dentre os 10, eu não sou o primeiro, mas eu bato ali no 5º lugar, no 6º lugar. Os irmãos não entendem onde eu vou chegar. E aí, eu trabalhando um dia desses com alguns companheiros, ele falou, não, mas eles lá em cima, no mezanino, eles falam da gente, porque esses dias eu subi lá para falar sobre um outro assunto, eu ouvi um burburinho, né, dizendo quem trabalha bem, quem não trabalha bem. Aí eu até ouvi seu nome, Paulo. Eu falei, ouviu meu nome? Falaram seu nome lá em cima. Eu falei, eu te dou uma bala se você não falar o que eles falaram lá. Ele falou, não, eles falaram que você trabalha bem. É um pouquinho fortinho, mas trabalha bem. Eu falei, falaram isso? Ou seja, o exterior não atrapalha a minha entrega. Porque aquilo que eu faço consagrado. Eu apresento a Deus. Porque quando eu chego no meu trabalho, eu falo, Senhor, o que eu for fazer aqui, me direciona. Aquilo que eu fizer, aquilo que eu falar, o que eu pensar, que eu seja direcionado pelo Senhor. Porque somos como ferramentas nas mãos de Deus. E eu não quero me estender em palavras, porque isso aqui é algo rápido para se entender. Deus nessa noite está falando que Ele quer te usar, não somente no ambiente da igreja, mas lá fora. Ele quer fazer com que as pessoas te olhem e elas possam sentir alguma diferença. O problema da nossa geração, e quando eu falo geração, apesar de estar num culto jovem, eu não estou falando apenas aos jovens, mas a todos. O problema da nossa geração é que hoje em dia a gente procura problema para tudo que a gente vai fazer. Eu lembro que outrora éramos mais disponíveis para fazer as coisas para Deus. Eu lembro que outrora aqueles que tinham convivência com a gente na igreja, e às vezes numa conversa fora do ambiente do culto, a gente conversava, brincava, mas sempre tinha alguém que puxava a corda de novo, dizendo, não, mas a gente tem que orar. Não, mas tem que fazer propósito de oração. Aí tem que subir um monte. Qual foi a última vez que você subiu um monte? Eu entendo, irmãos, que hoje em dia está uma dificuldade, principalmente para subir monte. Mas aonde está a nossa disponibilidade para Deus? Porque ainda são 24 horas no dia. O tempo está se abreviando. Sim, a nossa percepção do tempo está mudando. Que a gente acorda quando a gente pisca e é 6 horas da noite. E quando é 6 horas da noite, não dá mais tempo para mais nada. Você corre daqui de lá, quando você vai ver 10 horas. E já tem muita gente aí no berço. E a gente vive esse ciclo vicioso. E a gente não está conseguindo às vezes ter tempo para Deus. Aí aquilo que Deus nos entregou,
a gente não está utilizando para glorificar o nome dele. Sabe por quê? Porque quando a gente chega num culto desse, domingo à noite, a gente está tão frio, a gente está tão estagnado, que você dá um glória, mas você já sente um peso. Você dá um glória, mas você já sente... Na verdade, você não sente mais nada. Porque estamos virando crentes dormentes. Deus nos levantou para fazer a diferença. E quantas pessoas, irmãos, que estão sendo assoladas pelo inimigo? Eu olho para o meu trabalho e vejo pessoas que estão oprimidas. Pessoas que quando param para conversar, elas começam a contar a sua vida, sem nem eu perguntar. E aí você tem que ter palavra para entregar. Só que o problema é que a gente não está tendo mais pão para alimentar o povo. A gente não está tendo mais alimento para fornecer. Aí as pessoas falam com a gente, outrora, irmãos, o povo falava uma vírgula, a gente já começava a evangelizar, não queria saber. Hoje em dia, às vezes, é um medo do que vai falar. Não estou no meu direito de fala, então. Não. A gente é crente. A gente foi levantado para confrontar mesmo. É a gente falar, e as pessoas não gostaram do que vai ouvir, porque a gente vai falar aquilo que confronta o pecado. Às vezes a pessoa vem falar com a gente achando que está numa sessão de terapia e que vai ganhar tapinha nas costas. Mas quando a gente, pentecostal, irmão, está no azeite, a gente já desce com uma lapada do céu. Já fala, mas está desse jeito por quê? Esse dia chegou para mim lá, eu estava na minha rua quietinho. Lá é um setor dividido por ruas, cada um é responsável pela sua rua. Eu estava lá no meu cantinho, na minha paz. Chegou alguém e falou assim: esse mundo tem que acabar logo. Esse mundo tem que acabar logo. Ele ficou falando aquilo. Eu falei, o que eu falo aqui, senhor? Me dá uma brecha aqui, só vou falar, só uma coisinha para ele. Eu falei, você está falando que o mundo que quer acabar, o mundo, o que está acontecendo? Não, é muito problema. É muito problema. Jesus tem que voltar logo, acabar com tudo. Eu falei, mas Jesus vai voltar para acabar com tudo, e a gente? Comecei a perguntar a ele. Não, a gente não vai estar aqui. Deus vai acabar com a terra, mas a gente ele vai levar. Ah, ele vai levar? Vai. E como é que a gente faz para ele levar a gente? Então, você tem que obedecer a Deus, né? Seguir os seus mandamentos, que a Bíblia diz isso. Eu falei, aceitar Jesus. Eu falei, você já fez isso? Não. Desviado, afastado. Eu falei, mas como você falou, o tempo do fim está próximo. Então são nessas oportunidades que Deus quer nos usar. Porque de que adianta vir para cá, gritar no microfone? É igual falam no mundo, né? Chega aqui dentro é um leão, lá fora é um gatinho. Aqui dentro quer gritar, pula, corre, aponta o dedo, mas lá fora se esconde. Tal qual Pedro tentou se esconder em volta da fogueira, mas a luz produzida pelo fogo revelou o semblante de Pedro. E ao revelar o semblante de Pedro, as pessoas que estavam em volta perceberam: esse homem não é daqui. Você tem um perfil daqueles homens lá, os galileus.
passou, você estava do lado dele, eu vi, você estava rindo, você abraçou, você falou com ele, você está junto com ele. Não tem como se esconder. Acredite nisso. Não tem como se esconder. Em algum momento as pessoas vão te notar. Porque, irmãos, a gente não chega nos locais com a placa na nossa testa ou no nosso peito dizendo: eu sou crente, sou da igreja. Não. Tem alguns que às vezes tem alguns que para mostrar, né? Sou crente. Uma vez aconteceu isso com meu pai. Alguém perguntou se ele era da igreja. Eu sou. Aí um estava do lado: eu não sou da igreja também. Só que a vida era tão desconcertada que o testemunho fala por si. E lá no trabalho, e mais uma vez quietinho no meu canto, alguém olhou para mim: Paulo, você é evangélico? Eu falei: sou, graças a Deus. Dá para perceber. E dá para perceber? Mas por dentro, o meu eu interior estava pulando de alegria. Porque, irmãos, a gente não precisa se esforçar. Quando a alma quer Deus, quando alguém tem essa necessidade, Deus vai conduzindo ela para perto da gente, que nem a gente percebe. Deus, Ele vai nos aproximando de uma forma que Ele vai trabalhando, e Deus vai libertando, Deus vai transformando. E através do seu testemunho, vidas estão sendo alcançadas. Como que você tem agido na sua escola? Como você tem agido na sua faculdade? Como você tem agido no meio da sua família? Quando tem aquela reunião familiar, quando a gente queima aquela carne na brasa, que a gente gosta, o marido que deu glória. Como que você reage? Será que você é aquele sal grosso, que a pessoa não pode dar um pulo que você já, vai pro inferno? Ou será que você é aquele que nada a ver, não tem problema não, pode fazer aí, vamos embora que eu vou junto? Será que você tem tido a sensibilidade do que é ser servo de Deus nesses últimos tempos? Porque eu estava meditando essa palavra, Deus falava com o meu coração que a gente não está conseguindo mais ser disponível, porque a gente tem administrado nosso tempo de outra forma. Porque em outros tempos a gente administrava seguindo a ordem de Deus. Não, tá hora eu vou parar para orar. Tá hora eu vou ler a Bíblia. Nem que seja antes de dormir. Vou pegar a Bíblia e vou ler a Bíblia. Tá hora eu vou ter um tempo com Deus. Eu lembrei que agora, antigamente, irmãos, a gente fazia culto no lar. Culto da família, nossa família. Eu lembro que lá em casa a gente se reunia, João pegava o pandeiro, do jeito que ele é agitado, ele gostava de fazer barulho, então dava o pandeiro na mão dele e dava certo. A gente cantava, minha mãe pregava, meu pai trazia algum sermão, mas hoje a gente não consegue mais. Por quê? Porque quando a gente se reúne, a gente já consegue formar na nossa cabeça aquilo que vai nos entreter. E chegar em casa, vou ver aquela série que eu estava esperando para ver. Chegou no trabalho, vou ver aquele vídeo que já salvei para ver. E não consegue mais ter esse diálogo. Senhor,
vou falar de novo, lá no trabalho, fui almoçar. E aí eu almoço também no meu cantinho. Mas eu olhei, ainda bem que é banal, quis ver uma mesa cheia, devia ter umas 8 pessoas reunidas. Só que tava todo mundo assim, ó. Eu falei, gente, um parado ali reunido, sentado, um olhando pra cara do outro. Nem conversa, mano. Você é mais fácil almoçar sozinho. Com aquela multidão em volta e ninguém abre a boca. Às vezes um ia sozinho do nada. E parava de novo. E um dedinho assim, ó. Eu falei, gente, olha onde a gente chegou. É por isso que lares estão sendo afetados. E aonde que a gente entra nisso? Porque talvez alguém vai pensar e dizer na sua mente, mas aí não é um problema meu. Cada um tem seu problema, na casa dele ele resolve. Só que eu lembro que eu também criança, eu ia para a igreja domingo de manhã, estudo bíblico, e lá eu aprendia a importância do diálogo. E aí a gente levava isso para casa. Irmão, eu estou falando sobre isso e já fugiu totalmente do esboço que eu tinha feito, que é assim que Deus faz. Mas ainda dentro da palavra, é porque a gente acredita que somos ferramentas de Deus para ser usada só no culto. Às vezes a gente tem essa imagem na cabeça. Não, Deus me chamou para ser usado, mas eu só falo quando eu estiver com o microfone na mão. Às vezes Deus quer te usar numa atitude. Às vezes dentro da sua casa tem alguém que precisa de um abraço e você não abraça. Às vezes dentro da sua casa tem alguém que precisa ouvir um eu te amo. Só que você deixou passar a oportunidade e você não falou. E aí talvez alguém vai dizer, mas isso não tem nada a ver. Meu pai não gosta de abraço. Minha irmã é uma negação. Se eu falar eu te amo, vai vir uma resposta atravessada. E aí a cada dia que passa a gente vai ficando mais dormente. E aquilo que Deus criou para glorificar o nome dele está sendo usado para outras coisas. Eu lembro, irmãos, que os nossos cultos anteriormente eram avivados. E se você não estivesse preparado, quantas vezes, irmãos, eu ia para o culto, campanha de sexta-feira, pregador de fora. Para quem já foi na antiga congregação do Salgueiro, que era em cima da farmácia, dava 20 pessoas, irmãos, parecia Praça 15 com missionário pregando. Era uma multidão, ficava cheio já. Eu lembro que uma vez eu abri o trabalho, eu tinha acho que 12 anos de idade, pregadora de fora, e a igreja enchendo. Da 8h15 nada ainda chegar. Deu 8h20 nada. Deu 8h30 já chamei meu pai. Eu falei, pai, a irmã não vai vir não, o que eu faço? Passo para alguém? Eu falei, não, continua. Ela vai chegar. 8h40, nada. 8h15. Meu pai falou, é você também. Eu falei, Jesus. Se fosse hoje, talvez iam correr. Mas por quê? Naquele tempo, a gente entendia para que a gente foi chamado. Você vê que hoje a gente vê jovem, vou falar jovem senhor, que está na igreja e já não sabe ainda o que Deus quer fazer através da vida dele. Você pergunta, a pessoa não sabe. Estou orando ainda. Irmãos, no nosso tempo, né, Zé? 5 anos de idade, você atinge aquele. Está entendendo o que Deus queria fazer na sua vida. Mas por quê, irmãos?
gente estava mais disponível. A gente se entregava mais. Eu estava conversando esses dias, não sei se foi para alguém que aqui está, mas eu falei, na época, que a gente chegava cedo na igreja, e vinha pro culto da manhã, depois já tinha aquele galeto preparado para o almoço, depois do descanso do almoço, 3 horas, começava o ensaio. Mas não era ensaio para congresso, não. Era ensaio para cantar no culto. Que hoje em dia o povo só ensaia para congresso. Para culto, a gente canta esse hino aqui que todo mundo conhece, vai dar certo. Então a gente percebe, irmãos, a falta do equilíbrio. O que dizia na parede? Pesado foste na balança. Falta de equilíbrio. E às vezes a gente pode estar aqui na igreja de segunda a segunda, mas se não houver um movimento da nossa parte, nada vai mudar. Deus quer movimentar a geração dos últimos tempos. Deus quer nos tirar dessa inércia espiritual. E essa palavra aqui é para todos. Porque a minha Bíblia diz que Jacó, com 140 anos, profetizou para os seus filhos. Então não adianta você vir e dizer, mas eu sou terceira idade. Não. Para Deus você pode fazer ainda. Da mesma forma o jovem, mas eu sou muito novo, estou aprendendo. Mas tem que começar a fazer. Porque se não começar a fazer, Deus não vai desenvolver. Deus quer nos movimentar. Os utensílios estavam parados, esquecidos. Foram lembrados, infelizmente, para uma situação inoportuna. E quantos utensílios estão parados? Que Deus quer nos usar. Que não venhamos chegar à situação de Belsazar. Porque Deus falou para ele, foi contado o seu reino. Que Deus está querendo dizer, eu coloquei a sua vida na balança. E você foi achado em falta. E Deus deu a sentença para aquele homem. E a palavra diz, a palavra de Deus foi tão cirúrgica, que no mesmo dia, aquele homem morreu. E perdeu o seu reino. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos despertar. Essa palavra, ela me confronta, ela te confronta. E é isso que Deus quer. Fazer com que você reflita. Para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que coisa linda. Se nós voltássemos ao primeiro amor, irmãos. Eu lembro até hoje. A gente nos cultos, irmãos, um começava a dar glória, o outro começava junto. Quando ia ver, a igreja toda glorificando. Hoje em dia me incomoda. A gente começa o ministério de oração, às vezes só quem está com o microfone está orando. E o resto da igreja está em silêncio. E não que Deus não receba a sua oração em silêncio. Porque Deus, a gente entende de todas as formas. Mas sabe quando a gente tem que ser aquela brasa ardente? Está faltando isso para a gente. Sabe o que está faltando? Porque a gente não está se alimentando direito. Não é nem que não tem alimento, mas a gente não está se alimentando direito. A gente está igual criança animada, que a mãe fala, tem que comer cenoura, não quero. Tem que comer chuchu, não tem gosto, tem que comer. Irmãos, eu tive que ficar internado para aprender a comer. Porque a gente é fresco. E
na presença de Deus é a mesma coisa. Que às vezes tem uma palavra sendo entregue e você fala, essa palavra não é para mim não. Isso daí deve ser para aquele irmão lá que a gente ficou sabendo a situação dele. Essa palavra é para ele. E essa palavra aí, ó, é para aquele irmãozinho lá que só Jesus na vida dela. Essa palavra não é para mim. E aí a gente está, ó, dispensando alimento. A bandeja está passando, a gente não quero. Está ficando com fome. Está ficando sedento. E quem fica com fome, sedento, não tem substância. E quem não tem substância, sustentabilidade, não tem constância, não tem firmeza. E quem não está firme, quem não é constante, o inimigo vem e dá rasteira. É por isso que muitos têm errado, porque não está vigiando. Às vezes ora, mas não está vigiando. E a vida está estagnada. Eu vi uma palavra esses dias que falava sobre isso, exatamente sobre isso. Você pode pregar no pecado, você pode cantar no pecado, você pode fazer tudo no pecado. Mas naquele grande dia o Senhor vai chegar e vai te perguntar: quem és tu? Eu não te conheço. E aí a retórica que eu faço: será que vai valer a pena? O que você tem vivido, as noites que você vem ao culto, durante o seu dia, e chegar naquele ponto crucial, você ouvir a voz de Deus dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Se a mão de Deus aparecesse para você e os dedos de Deus escrevessem na parede, será que a mensagem seria parecida como foi para Belsazar? Ou será que Deus iria dizer: não, aquela ali faz diferença, aquele ali faz a diferença? Então que possamos consagrar o nosso eu, consagrar a nossa vida, porque o que Ele tem para fazer supera as nossas expectativas. O que Deus tem para fazer, Ele quer fazer, vai superar as nossas expectativas. Quem nos garante isso é a palavra, que a palavra de Deus diz: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e não chegou ao nosso coração, isto é o que Ele tem preparado para nós. Receba essa palavra da parte de Deus essa noite. Creia no sobrenatural de Deus. Que o Espírito do Senhor fale mais a cada coração, aquilo que eu não pude me expressar. Os irmãos me ouvindo essa palavra, porque Deus tem muito mais para ministrar sobre as suas vidas. Amém? Se coloque de pé.